Fala galera, você que está acompanhando o Digicast segunda temporada. Hoje nós estamos com o comandante dos 5 continentes do mundo, né, Lucas? Cara, só conhece o mundo inteiro, só voou com o presidente da FIFA e só voou com o emir do Qatar e muito mais que ele vai contar. Rapaz, com a gente, eu tô com o currículo dele aqui, cara. Cara, falta dá uma dedo bíblia, pra né? puxar aqui pra baixo pra ver o que o cara é, velho. Começa em Gênesis e termina no Apocalipse. Cara, mais ou menos isso. Cara, isso é mais ou menos o fato de eu ter vindo do Rio Grande do Sul, como dizia lá, né? Baita trovador, né? Um baita currículo, né, cara? Não, falava ao contrário, falava baita trovador, né? Querendo dizer tudo mentira. Galera, vocês que estão acompanhando aqui, o Fabrício está aqui hoje, ele já vai se apresentar pra vocês. O cara é um neuroaviador. Galera, eu acho que vocês nunca ouviram falar no termo neuroaviador, mas hoje o Fabrício vai explicar tudinho pra vocês aí. Fabrício, se apresenta pra galera, fala quem você é e por que o neuroaviador. Ladies and gentlemen, this is the captain speaking. Senhoras e senhores passageiros, aqui vos fala o comandante. Gente, brincadeiras à parte, é um prazer estar aqui com cada um de vocês, é uma honra ter sido convidado por vocês aqui para poder falar um pouco sobre a minha carreira. E, cara, eu sou simplesmente o Fabrício. Só que eu fui caminhando na minha trajetória, chegando à carreira de comandante, né? De aviador, como eu chamo. Depois a gente vai falar um pouquinho de onde saiu o conceito piloto e aviador. E aí essa questão do aviador, ela é uma coisa que desde quando eu era mais novo, quando eu era criança ali mais ou menos por 8 para 9 anos, era uma coisa que queimava no meu coração. Então por isso que eu falo, o aviador ele vem de um desejo intrínseco, não pela beleza da profissão. A pessoa falou, que legal, eu quero ser piloto, né? E o neuroaviador, ele surgiu de toda uma história minha com a neurociência, que depois, durante o bate-papo aqui, eu vou contando como é que surgiu esse termo, cara, neuroaviador. Que a neurociência hoje faz parte da nossa segunda temporada, né, Lucas? Bastante. Nós gravamos com o Júlio Luckerman aqui, que, cara, ele deu aulas aqui. Aulas. Inclusive, a gente quer agradecer o público que está acompanhando a gente no Digicast, que essa semana, nós estamos gravando aqui na primeira semana de fevereiro, tá? E vai pro ar daqui a pouquinho. Hoje, especificamente dia 4 de fevereiro, estamos batendo 4,9 milhões de views em um Reel só. E até a hora da gente ir dormir bate os 5, cara. Bate, cara. Facinho, com certeza. Bate facinho. É, cara, então a gente já ultrapassou a marca dos 6 milhões, cara, nos últimos 10 dias. E estamos indo, disparando o foguetinho nosso. Cara, é gratidão demais, né, cara? Quem acompanha desde a primeira temporada sabe que a gente fez 12 episódios, praticamente um ano. De uma base de criação de conteúdos para chegar hoje, cara, e graças a Deus, é muito trabalho e suor e noite sem sono tá colhendo, cara. Por isso que eu digo, se você acredita, cara, esteja do lado de pessoas certas que vão fazer acontecer, o teu sonho vai acontecer, cara. Só vai, filho! Mas continuando então, Fabrício, né? A canequinha já é tua. Opa, tá. Isso é bom, ó, não sabia que já ganhava. Essa canequinha já é tua, cara. Aí o depois, Monster também é teu? Depois tem até abridor de garrafa de brinde, cara. Se for pra abrir 1 litrão. Tá, senão não vai. Você não pode ser na Coca mesmo. Essa canequinha aí foi o pessoal da Fotolip que fez, Fabrício. Guilherme, em especial Guilherme Boaron, que fez essa canequinha pra gente, tá patrocinando o Digicast aí. É um cara que só fotografou meu casamento há 10 anos atrás. Tem provas? Viu, Fabrício? Tem provas? Não tem mais provas, porque mofou já, porque era no CD ainda que tava salvo. Não salvou no pendrive? Então não tem mais provas, é só aliança que é prova e a lembrança. Mas é isso aí, Guilhermão. Obrigado pela parceria, tá? Vamos lá então, vamos contar um pouquinho sobre o Fabrício. Fabrício, conta pra nós, quantos anos você tem hoje, Fabrício? Hoje eu tô com 48, quase fazendo 49, aí tá quase arranhando 49. Inclusive aproveita, dia 10, meu aniversário, pode mandar presente. Já passa a pra galera passar presente, com certeza, @Fabrício Moresco. Todas as plataformas são @Fabrício Moresco e vai ser um prazer ter vocês lá. Tá lá agora como o comandante neurocientista. Agora eu assumi isso, eu fiquei bastante tempo sem querer assumir a neurociência, porque eu vejo pessoas como Carolina Leaf, como o próprio Wesley e outros que falam dessa questão de que a gente não tem mais que ficar distante daquilo que você acredita e daquilo que você estuda. Sim. Até eu vejo o nome Digicast, né? Ele passa justamente essa questão de você aproximar o digital do relacionamento humano. E vocês veem o quanto está mudando no mundo. O próprio Google, né? Quando surgiu, né? Foi um grande unicórnio que surgiu, as pessoas não acreditaram no que poderia vir a se tornar e se tornou um dos maiores instrumentos de busca, né? Se tornando até um substantivo, um verbo no dicionário, né? Googling, né? No americano, né? De você estar entrando no Google e procurando alguma coisa.
E nessa trajetória, eu vi essas pessoas falando que a gente não precisa mais de uma formação, formalmente, você ter o título de neurocientista ou ter o título de alguma coisa. Justamente depois do Google, você vê médicos, né, falando sobre essa questão. Fulano chegou lá para perguntar sobre alguma coisa, o cara tinha informações mais atualizadas até do que eu. Porque o cara se deu o trabalho de ver comentários, podcasts, vídeos no YouTube, viram também, por exemplo, até mesmo as pesquisas científicas. Então, quando eu assumi isso de falar, poxa, eu sou um neurocientista, é porque eu estou há mais de 6 anos fazendo pesquisas científicas justamente na área de neurociência aplicada a erros humanos, fatores humanos, e eu percebi que, segundo Sidney Dekker, que é um outro cientista, ele fala que o erro humano não existe. Isso foi o maior, como é que se diz, o maior, talvez, impasse que eu tive na aviação. Porque quando eu comecei a participar de reuniões e falar assim, o erro humano não existe, quando você tem uma quantidade imensa de investigações de acidentes, processos antigos que fala sobre o estudo do erro humano e entender como acabar com o erro humano, aí eu fui entender o porquê que o Sidney Dekker acreditava nisso. Porque ele sempre acreditou em algo que eu vejo hoje à luz da neurociência. Ninguém que sai de casa, para pensar vocês dois. Em algum momento você acordou de manhã e falou assim, hoje eu vou sair e vou esquecer a chave. Hoje eu vou sair e vou bater o carro. Ou não, hoje eu vou sair bem intencionado, vou fazer tudo certinho para esquecer de fazer alguma coisa que você teria que fazer. Então, existem processos mentais nossos que você está mais orientado ou menos orientado ao foco, e não adianta você dizer isso você já sabia, isso você já estudou ou você já foi treinado para isso. Vai ter lapsos de memória que vão fazer com que em algum momento ou você esqueça o que era para fazer, ou você faz o que era para fazer, mas não na sequência que deveria ser feita, ou então a maneira que você aplicou, você aplica de forma errada. Então, na definição do Sidney Dekker, isso não é erro. Isso é simplesmente uma má aplicação da maneira que você processou a informação. E aí, por outras linhas, a gente aprende que o quê? Que você aprende justamente com o erro. Então, o erro, na verdade, não existe, porque a partir do momento que você, por exemplo, eu estou com um copo aqui, eu bato nele e derrubo, automaticamente eu já vou lembrar que na próxima vez eu vou deixar o copo fora. Então, você já aprendeu. Então, você não pode ficar preso lá no erro. Eu cometi esse erro, E isso é o que mais trava a mente das pessoas. E aquele meio termo entre o acerto e o erro, que é a tentativa. Eu acho que a tentativa não existe também. Ou você faz ou não faz. Exatamente. Correto? Isso. Não, com certeza, com certeza. A primeira coisa que eu queria deixar assim como uma dica para você que está aqui realmente participando ativamente e quer aprender com isso, é você, tudo que você ou aprendeu, ou ouviu, ou recebeu conhecimento a partir de alguém, coloque em prática, testa isso. Então o testar é justamente o que a gente ouve falar de você criar um MVP, né? Criar um produto mínimo viável, de você pegar e colocar em prática aquilo. Se a gente aprendesse na escola a fazer isso, as crianças sairiam da escola já sabendo o que fazer. E não sendo só dito, faz desse jeito porque eu mandei. Eu perguntava para minha mãe, tem estudos disso, eu não lembro o nível, mas é coisa acima de 80%. Que quando você chega para uma pessoa e fala o porquê aquilo deve ser feito, ela processa muito melhor a informação e ela guarda de uma maneira muito melhor na memória. Então ela vê sentido em aplicar aquilo. Eu perguntava antigamente para o meu avô, para minha avó, para minha mãe, falava, por que eu preciso fazer assim? E eles me respondiam de uma maneira muito educada, porque de sim, porque mandei. Sim. Então tá, né? Fabrício, 4.8, né? E quantos anos de aviação? Cara, de aviação, 33 anos. 33 anos. A gente não tá falando com pouca coisa, que nem Lucas. Não, cara. Você tem uma base, quantos quilômetros rodados pelo mundo? Hein? Cara, você acredita que eu tenho esses dados, você tem? Mas eu nunca parei para calcular. Eu tenho os dados lá porque cada voo, isso é uma coisa bem interessante que é legal a gente ter para a vida. Existe um estudo que foi feito pelo Malcolm Gladwell, um grande pesquisador também de Harvard, e ele chegou à conclusão da famosa regra das 10 mil horas. Que você chega ao nível de perícia quando você tem mais de 10 mil horas em algum tipo de atividade. E o mais legal disso é que lá ele fala que quando você faz alguma coisa metrificada, que você tem a intenção de fazer aquilo cada vez melhor, você chega nessa trajetória da perícia, que é a definição de excelência.
E aí, nessa caminhada que ele fez, ele fala do metrificar. Eu não conheço outra profissão que metrifica. Já nós, aviadores, é mandatório que você coloque o dia que você decolou, a hora que você decolou, da onde você foi, para onde você foi, como que foi esse voo, quem foi com você, quem era o comandante do voo, que hora você voou, se era durante o dia, se era durante a noite, se foi com auxílio de instrumentos, se você era o comandante operando, se você só estava sendo o segundo em comando, se alguém estava te dando instrução, se era voo em rota, e depois ainda tem toda uma área de simulador para falar qual é o tipo de missão, qual é o tipo de treinamento que você fez. Se foi um voo de cheque, um voo de avaliação, um voo de treinamento, essa pessoa que foi um mentor, um instrutor, um treinador, ele vai assinar do lado para garantir que aquilo é uma informação fidedigna. Então, isso é muito legal. Então, eu poderia hoje, o nome desse livro é Logbook. Esse Logbook hoje, ele é eletrônico. Inclusive, eu tenho ele eletrônico. Então, seria só clicar lá e pedir quantos quilômetros deu no total. Mas o certo é quilômetros mesmo ou horas voadas, Fabrício? Então, o quilômetro para a gente não faz realmente diferença. Você calcula por horas de voo e quantas horas de autonomia você precisa. Para venda de avião, como quem é leigo, quem não está na operação do voo, calcula por quantos quilômetros eu vou voar para chegar em algum lugar, aí é falado em milhas ou em quilômetros que o avião tem condições de voar sem parada. Então, o avião que eu voo hoje, o Gulfstream, ele é o avião que é o avião mais desejado, é o avião que tem o melhor branding no mundo. Por quê? Porque ele tem a confiabilidade do que eles prometem e eles cumprem. Então, é um avião que ele tem capacidade de voar 16 horas, o avião tem condições de voar 7.500 milhas, que dá aproximadamente 14 mil quilômetros sem parar. E aí você tem no avião um avião que voa mais rápido, o avião que voa mais alto e o avião que tem o maior alcance. Isso é muito bom. Por quê? Porque para quando você adquire um avião desse, você sabe que o avião ele é o melhor que você pode ter. Então, para mim, isso é um motivo. Eu não vou nem dizer aquela questão do orgulho, porque o orgulho também é uma das coisas que mais complica a vida da pessoa naquele sentido antigo que a gente tinha. Eu tenho orgulho disso. Você acaba blindando e entrando meio numa condição egocêntrica. Mas eu tenho assim um senso, não diria orgulho, mas um senso de realização por ter realizado cada fase dessa, que eu botei na cabeça, por isso que a gente fala sobre mentalidade, e aí eu consegui cumprir, consegui chegar lá. Tá, e como que você faz para controlar a tua mente, sendo que você já tem 30 e poucos anos de experiência em voo, mas você sabe que cada voo é um voo diferente, né? Aquele friozinho na barriga, na hora da decolagem, na hora do pouso, que é o momento principal ali, que eu imagino que seja o momento principal de uma viagem. Ainda sente esse friozinho na barriga? Como que funciona? Cara, esse friozinho na barriga é justamente a tua intuição funcionando. A partir do momento que você perder totalmente o friozinho na barriga, você perdeu o tesão de fazer o que você está fazendo. Então, tipo, imagina você entrar numa montanha-russa e mesmo que você tenha experiência, não sentir nem um pouquinho, né? Você chega lá, pô, não entendi nada, né? Aconteceu alguma coisa aqui. Então, você tem que ter um nível de emoção, né, no que você está fazendo. E esse avião, ele é bacana por causa disso, porque como ele acelera muito, ele tem uma razão de subida muito proeminente, quando você faz o voo no avião, você não tem como você não ter essa excitação a fazer. É igual quando você vê o filme do Top Gun. Toda a decolagem daquele tipo de jato, ela é uma decolagem de altíssima performance. Você não faz vamos fazer uma decolagem devagarinho, não tem. É sempre o máximo de potência, o máximo de aceleração, o máximo de G, né? Negócio que joga para trás. E até legal, Fabrício, foi legal esse gancho, Thiago. 33 anos voando, e cada voo é um voo, cada caso é um caso. E acredito que tem uma coisa que a gente até estava conversando em off, que é, digamos assim, uma trava muito forte, que é essa questão das crenças limitantes, né? É importante a gente sempre estar se atualizando, estudando, aprendendo cada vez mais, por mais que se domine o que se faz, né? Tem alguma situação, cara, que você às vezes se pega, tipo, putz, tô fazendo de um jeito que seria mais retrógrado, mas tem uma nova forma de fazer, ou uma técnica nova que inventaram, que fizeram, para mim poder aplicar melhor na minha profissão? Cara, excelente a tua pergunta pelo seguinte, eu tenho batido muito forte em muitas crenças limitantes da aviação, porque as pessoas colocaram na cabeça que na aviação tudo tem que ser super seguro. E uma das coisas que a gente mais faz é o famoso análise de risco. Só que a análise de risco ela é muito subjetiva. Então você pega e se prepara para fazer uma análise de risco de alguma coisa, dependendo da crença que a pessoa tem, ela vai limitar absurdamente mais.
Se a pessoa não tiver essas crenças limitantes e utilizar só os limites da aeronave, ela vai fazer um negócio muito top, que é você pegar lá, a pessoa calculou qual é o máximo de velocidade que a aeronave pode fazer. Não é uma crença limitante, é uma condição que alguém fez o processo de certificação, fez todos os testes, aí ele levou aquela ou o material, ou a velocidade, ou o motor à exaustão, passou do que seria o limite aceitável, até ela sofrer uma deformação, e aí a pessoa vê de trás para frente, ela vê qual é o ponto até onde aquilo não estava sofrendo isso. Então isso é a maneira correta de você fazer. Só que na aviação, cada chefe que entra, e aí a gente pode daqui a pouco bater um papo sobre a diferença de chefe e líder, o cara vem com um medo dele, uma crença limitante dele, alguma coisa que ele impede de que flua. Isso é péssimo, porque tem estudos científicos que demonstram, o Steve Jobs falava isso, não contrate uma pessoa que é o melhor naquilo que ela faça e depois você vai dizer para ela o jeito que você quer que ela faça. Não faz sentido. Então, tem aviadores e tem pilotos. Tem cara que é muito bom. O cara tem o dom, o cara treinou, o cara voa muito em aeroclube, voa acrobacia. É aquele tipo de cara que lê muito e entende muito o que está lendo. E o cara sabe verdadeiramente o que está fazendo. E aí o pessoal começou um negócio na aviação chamado de nivelar por baixo. Ninguém gosta de ser nivelado por baixo. Então, quando você nivela por baixo, você entra nessa questão da crença limitante. Voltando ao que foi a tua pergunta propriamente dita de se existe isso. Existe. Aí o cara coloca que, tipo assim, tem que ser desse jeito porque sempre foi assim e vai continuar assim. Não é que ninguém teve coragem de mudar. Muitas pessoas tiveram coragem de mudar, assim como eu. Só que você paga um preço muito caro. Porque a aviação ela é muito rígida, ela é muito travada, tem muita lei, muita norma, muita certificação, muita limitação. E cada um que entra quer dar um toque a mais, sabe? E eu uso o exemplo mais ou menos tipo assim, não adianta você comprar um quadro do Van Gogh, você comprar uma obra do Da Vinci ou comprar, sei lá, qualquer obra de arte, e daí você chega lá e fala, ou até mesmo essa caneca. Você falou, como que é o nome do rapaz que desenvolveu? Guilherme. Então, o Guilherme foi lá, ele desenvolveu, a caneca ficou muito top. Mas daí eu venho aqui com o meu kit de colorir e daí eu começo a falar, eu não gostei disso aqui, eu vou fazer assim. Aí eu passo para outro cara, o cara vem e faz assim. Aí o outro vem, daqui a pouco deixou de ser o que era. Então, o fabricante, ele determina quais são os mínimos e máximos que devem ser feitos. Agora, quando você tenta mudar essa rigidez, você é visto como uma pessoa, não é insegura, eles veem como você sendo uma ameaça. Você é um inventor dentro da aviação. E aí vem essa máxima. Tudo que tinha para ser inventado na aviação já foi inventado. Então, desculpa, aproveitando o gancho, que ele falou da caneca, que foi alterada, mas a gente sofre muito com isso também, né? Ah, bastante, cara. A gente trabalha, nós temos uma agência de marketing digital em Campo Largo. Cara, a gente, aproveitando que você que tá vendo aí, quando a gente faz uma logo para você, a logo ela tem que ser utilizada com carinho, tá? A gente criou uma identidade visual, essa identidade ela não pode ser descaracterizada. Né? A pessoa vai lá e pinta de rosa, de verde, beleza, né? Tem esse direito, mas cara, se a gente fez uma logo, né? Ela tem que ser levada a sério. A mesma coisa é um tratamento de foto, por exemplo. Né? A gente fez uma sessão de fotos com o cliente, vai lá e trata a foto. Demora, sei lá, meia hora para tratar uma foto. Daí vai lá, ela vai postar no Instagram, o que ela faz? Ela coloca um filtro no Instagram. Cara, entra justamente nisso que você falou. Né? Não, é exatamente. Perde todo sentido. Então, o que acontece? Hoje a gente poderia melhorar muitas coisas na aviação. Só que aí começa a entrar as crenças limitantes do quê? Por exemplo, tinha muitos anos atrás um avião chamado Navajo. O Navajo ele surgiu justamente por ser um avião criado nos Estados Unidos por uma empresa chamada Piper, que tem uma grande tradição na criação de aviões. Você que está falando sobre marketing digital e branding, eles criaram no branding da companhia que todos os aviões que eles criaram eram inspirados em tribos indígenas americanas. Então o Navajo, na verdade, ele é Navajo, que é a tribo Navajo americana que você vê em filme antigo do Bang Bang, que é só da minha época, que eu assistia com meu pai e com a minha mãe. Hoje ninguém mais ouve falar de Bang Bang, mas lá você tinha, né, as tribos, né, dos Navajos e outros que eram os que atacavam o exército americano lá, né? E aí o que acontece? Né? Nessa pegada, o Navajo ele criou um nome muito forte. Então muita gente aqui no Brasil, quando o avião veio para cá, ele pegou o Navajo e daí assim, cara, quem que voa Navajo? Ah, pouquíssimas pessoas voavam. Então era mais ou menos que nem essa proporção aqui, né? Você tinha essa caneca desse tamanho, daqui a pouco chegou o Navajo desse tamanhão.
Todo mundo queria voar o maior, porque tipo assim, não, isso aqui é símbolo de poder. Eu sou um comandante melhor porque eu voo aquele avião. Só que o pessoal não atualizou que depois de 30 anos os Navajos simplesmente se tornaram um avião velho. E é avião velho mesmo, porque tem avião que é antigo. O avião é muito bem cuidado. O Navajo, como transportava qualquer coisa, o pessoal foi tratando de qualquer jeito e a maior parte dos Navajos que tem hoje no Brasil, eles estão deteriorados. Só que o cara não fez um update. A vida dele é tipo assim, não, eu sou navageiro, sou piloto navageiro e tal, não sei o quê. E aí o cara fica preso naquilo. Ele não sofre uma evolução de sair dali e ir para algo melhor. Então isso acontece muito, você fica preso a algo em que passa a ser igual no filme do Senhor dos Anéis, lá é o My Precious. Só que aí você não vê o que está acontecendo. Você fecha ali a tua mente e aquilo ali passa a ser a tua vida. Resumindo a ópera, então o sistema da aviação no Brasil, ou no mundo, enfim, né, acaba sendo um pouco retrógrado e quem é diferente acaba incomodando. Acaba incomodando. Diferente acaba incomodando. Você vê, por exemplo, assim, se você for ver o que o Elon Musk fez, o cara falou assim, todo mundo sempre falou que foguete não dá ré. E eu, na minha teoria, tem como fazer um foguete dar ré. Agora, você imagine um cara que nunca foi conhecido por ninguém, ele vai e propõe uma reunião com os deuses, astronautas e os senhores do conselho da academia, como é que se diz, da defesa, né, como é que é o nome? Agora me escapou o nome dos processos científicos que você tem para validação, né? Metodologia científica. Então tem toda uma metodologia científica para você comprovar cientificamente algo. Toda a academia, todas as pessoas que levaram anos para se formar astronauta. E aí vem um doido e fala assim, cara, eu vou dar conta de fazer isso aqui e tal. Ninguém acreditou no cara. Ninguém acreditou que ele poderia fazer. Aí o cara teve que mover inúmeras coisas para conseguir chegar lá. A aviação está na mesma situação. Antigamente, tinham pessoas que tinham culhão, tipo Santos Dumont, que é tido como o inventor do avião, os irmãos Wright, que também são tidos como inventor do avião. Dá para fazer um podcast só discutindo por que é o Santos Dumont ou por que são os irmãos Wright. Na verdade, é porque o americano ele tem um branding muito forte desde muitos anos atrás. Então, o que eles sabiam? A gente precisa propagar para o mundo. Então, eles investiram em branding, já conheciam do marketing digital lá naquela época e propagaram para todo mundo que foi irmãos Wright que fizeram. Mas quem era o órgão autorizado na época para dizer quem inventou, quem não inventou, era a França na época. Tanto que até hoje é uma indústria muito forte aeronáutica. E foi dado realmente que quem inventou o avião foi Santos Dumont. Só que só tem algum... Então é mentira, tá? Não é os Estados Unidos, é nós, entendeu? É nós. Então, o que acontece? Isso é algo que realmente vem do brio da pessoa. Esses caras, na época, eles botavam o que o Nassim Taleb chama de skin in the game. Colocava a pele em jogo para fazer a coisa acontecer. Claro que a aviação comercial ela tem que se manter segura. Ninguém vai ficar fazendo teste de qualquer jeito na aviação comercial. Mas tem muita coisa hoje engessada, tem muita coisa hoje que não muda, porque esses órgãos mundiais que definem alguma coisa, eles ficam impedindo que coisas novas passem adiante. Então o que esse cara fez? Ele falou, vou criar um negócio meu. Aonde que ele foi pegar o know-how para fazer o lançamento do foguete dele? Ele foi num encontro de lançadores de foguete amadores. Por quê? Porque o amador ele tem uma mente igual o Thomas Edison, ele tem uma mente igual um Henry Ford, ele tem uma mente igual um Graham Bell, grandes inventores. Só que se você falar na comunidade da aviação, eles vão chamar você de inventor, que você é perigoso, que tudo que foi inventado não é para você inventar, que você está inventando moda e está tornando a aviação mais insegura. E é que nem agora o avião voar sem piloto. Eu sou o único doido que falo. Falei, vai acontecer. Vai acontecer. As pessoas falam, não, ninguém vai entrar. Rapaz, como que ninguém vai entrar, cara? Mas acho que é exatamente o contrário, né, Fabrício? Os caras querem passar essa ideia que seria mais inseguro, mas, eu acho que quanto mais ideia e mais coisa boa para agregar, mais seguro fica, né? Não é o contrário? Com certeza. Então, porque o que eu falo... Opa, pode falar. Por exemplo, questão do treinamento. Treinamento se tornou uma indústria milionária, onde o valor que é aplicado para um treinamento não faz sentido. O avião que eu vou hoje para eu fazer o treinamento a cada 6 meses são R$300 mil. São $60 mil. Não faz sentido. Não custa tudo isso. Mas como só tem uma empresa no mundo que dá esse treinamento que é a Flight Safety, eles aplicam o preço que eles querem.
Mas você já sabe de alguma história que eles estão correndo atrás disso aí? Pra não ter mais o piloto? Cara, já está acontecendo muito. Por exemplo, esse tempo que eu estava no ITA, né? Eu fui para o ITA em 2012 e fiz toda a minha formação pelo ITA justamente porque eu queria entender o que estava por trás da certificação, da homologação, se realmente era tão complexo assim. É complexo, é algo super sério, mas o que acontece? Não é para você engessar, é só para você saber os limites e testar e fazer funcionar. Não, acontece isso em todos os setores. Qualquer setor, você vê no chão de fábrica. Antigamente era o cara que estava ali montando o cabeçote no motor, colocando a vela. Hoje é robô que faz. Mas isso não deixou de tirar a mão de obra do humano, né? Totalmente. Então, isso aí com certeza tem muita chance de acontecer, né? E aí o que eu fiz? Depois de quase 10 anos, 8 anos depois de eu ter feito essa formação, eu fui chamado para ser orientador no programa de safety do ITA. E aí eu justamente fui chamado para orientar 4 candidatos, né, até a graduação, que queriam falar justamente sobre o Single Pilot Operation, se chama SPO, Single Pilot Operation, operação com um só piloto. Cara, de tudo que a gente fez de investigação científica, de todos os trabalhos científicos que já estão rodando, a conclusão que a gente chegou no final é que não faz sentido você fazer todo um remapeamento, treinamento, homologação para colocar um único piloto dentro do avião. E sim você transformar o avião em no pilot. E aí você vai voar o avião sem nenhum piloto. Mas, poxa, já não tem carro que faz baliza sozinho hoje, né, cara? Então... que eu... né? Aí os caras falam assim, ninguém vai entrar num avião desse porque é extremamente inseguro. Quem que vai botar GPS, a vida em risco? Cara, a pessoa coloca a vida em risco o tempo todo em tudo quanto é situação. O cara vai andar de moto, não põe capacete. Exato. O risco com ou sem o piloto, no caso ali, com o piloto também pode acontecer. O cara pode dormir, o cara pode passar mal, né? O risco sempre vai acontecer. E me corrija se eu estiver errado, Fabrício, mas ainda o avião, o meio de transporte com o avião é o mais seguro do mundo, né? Por definição, pelo mesmo termo que você usou de meio de transporte, o meio de transporte, por questão de definição mundial mais seguro do mundo, é o elevador. Porque ele é considerado um meio de transporte. E aí depois do elevador, sim, mas de transporte em massa que você vai para outros lugares, é o avião. Mas já que a gente está aqui para trazer como é que se diz, informações para as pessoas, né? Primeira vez que eu ouvi falar, eu falei, tá, mas elevador não conta. O Fabrício também é técnico de elevador, tá? Cara, você sabe que isso aí eu tenho que contar essa história. Você sabia que eu fui mesmo. Eu joguei no ar só, cara, só joguei. Fabrício, o que você não fez até hoje, cara? Cara, nós vamos ter que fazer um outro podcast só para falar as coisas que eu queria ter feito e não fiz. Só para finalizar essa parte de voo, distância, horas de voo e tudo mais, qual que foi o voo mais longo que você já fez hoje? Cara, o voo mais longo que eu fiz, eu tenho que ver, porque daí vem essa questão em horas de voo, né? Que às vezes você fica um tempo voando, diretão, que você está aguardando para fazer algum tipo de órbita, algum tipo de espera. Você acaba voando 1 hora a mais do que você estaria voando. Mas um dos voos mais longos que eu fiz foi sair do Catar e fazer o voo Los Angeles, é um voo longo pra caramba. Um voo que eu fiz de... Com escala ou sem, Fabrício? Não, sem escala. Voo Anchorage para o Japão, também é um voo bem longo. O próprio voo, quando estava no meio da pandemia, saindo de Hong Kong e fazendo os voos para a costa oeste dos Estados Unidos, dava bem no limite do avião. A gente conseguia fazer com o uso do vento de cauda. Aí por isso que eu falei para você, não é mentira, mas é quase que uma inverdade. O cara fala para você, o nosso avião tem condições de fazer 7.500 milhas de voo. Não é mentira, mas eles consideram que você tenha, por exemplo, uma decolagem de Hong Kong indo para Los Angeles, que o vento é sempre de cauda. Então, a velocidade de solo, ele é uma velocidade maior do que a velocidade que o avião está desenvolvendo dentro da massa de ar. Então, ele multiplica por aquela. Então, você pega um voo, por exemplo, do Chile para cá, a média que você tem é um vento de 100 a 150 nós de cauda. Se você está com um vento desse, é quase 200 km por hora a mais. Aí o cara fala, olha, eu cheguei muito mais rápido e voei na velocidade tal, mas não é uma inverdade. Ele só considerou a velocidade de solo. Mas a velocidade de voo, ela
Ela não é que ela não pode ser alterada, ela tem aquele limite que eu falei para vocês, que na certificação é definido. Mas qual que é o padrão, Fabrício, para você ter essa base de poder chegar num limite e não dar uma cagada de um acidente, por exemplo, cara? Cara, essa é a maravilha confiança e muita técnica. Essa é a maravilha da aviação. Se você não pegar os malas sem alça que aparece, que é a maneira corriqueira de chamar, mas na verdade é como você falou, são crenças limitantes. Não é culpa do cara. A única coisa que é a falta de dedicação do cara a se libertar e remover, como eu chamo, de pino mental. É só você remover o pino. Por exemplo, teve o caso no Brasil aqui famoso da Valéria Valença. Valéria Valença era a conhecidíssima globeleza, que fazia aquelas danças do carnaval na época. Ela conheceu o Hans Donner, que era o responsável pelo projeto. O cara que fez a logo da Globo, né? E aí eles, se apaixonou pela morena, tal, morena muito bonita realmente, casaram e viajavam juntos pelo Brasil justamente para divulgar, porque era o trabalho dele, e o Hans Donner fez um nome absurdo. E aí eles estavam decolando do Rio de Janeiro, e nessa decolagem, o avião chegou na velocidade de decolagem, o piloto puxou e a aeronave não decolou. Eles tentaram parar sobre a pista, não conseguiram parar, o avião varou a pista, como a gente chama, né? Ou runway overrun, que é o termo correto em inglês, caíram na Baía da Guanabara. Eles só não tiveram uma condição pior, porque o avião já é hermeticamente fechado para, se você tiver uma condição inadvertida de pouso na água, ele não entra água. Então você abre uma escotilha em cima, sai por cima, caminha em cima da asa, igual a galera deve ter visto no caso do Sully lá em Nova York. Aí todo mundo perguntou, cara, como é que o cara não conseguiu decolar? E foram perguntar para ele. Ele falou, cara, eu puxei com toda a força, o manche não se mexeu. Foi perguntar pro copiloto, ele falou, cara, nós puxamos junto com toda a força. O manche não se mexeu. O manche é aquele volante que é o controle de voo da aeronave. Aí foram ver que tem um pino que trava os controles de voo, que quando você para o avião e vai colocar no hangar, esse pino é colocado para que o controle de voo não fique batendo. Só que a tarja vermelha, que é uma tarja pequena que deveria dizer assim, olha, eu não consigo remover o pino, ela deveria dizer para você assim, olha, eu não... remove before flight, para avisar, tire esse pino antes de voar. E tudo que precisa ser removido tem que ter isso. Só que aí essa tarja, ela foi sofrendo deterioração e uma hora caiu. Os pilotos que voavam antes estavam acostumados, vai lá e tira o pino, é normal. Esse cara, em algum momento, ninguém sabe o porquê, ele não foi lá, ele não lembrou de fazer essa fase. Se a tarja tivesse, na hora de decolar, ia falar, putz, esquecemos de tirar isso aqui. Então isso é o que eu chamo na vida da pessoa, de você ter um pino que alguém colocou e você não sabia. Aí entra, por exemplo, o que o Wesley prega bastante na neurociência, que não existe livre-arbítrio. Existem camadas que são criadas. Então, uma decisão, por exemplo, no susto que você tem que tomar, só é consequência de várias camadas que foram criadas no teu cérebro, de acordo com as tuas convivências, com as pessoas que ensinaram as coisas para você. Então, não seria uma situação de decisão no livre-arbítrio. Seria uma decisão que já seria pré-definida e só aconteceu a oportunidade e você tomou ela no momento. Seria isso? Perfeitamente. Tanto que o conceito do livre-arbítrio, ele vem do Gênesis 1:26, aonde fala lá, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele comande sobre os peixes do mar, que ele comande sobre os animais da terra e sobre os animais do ar. Então, era para o homem realmente se reconhecer como a imagem e semelhança, conhecer a sua essência e entender que você tem um cérebro virgem com o conceito de mente, e só o ser humano recebeu essa parte bem aqui da frente, aqui que você for pegar a testa, assim, por isso que quando o cara tem alguma coisa... Exatamente, o córtex pré-frontal, que é por algumas... não é bem filosofias, por algumas... Como é que seria o melhor termo de chamar? Algumas vivências? Não, por algumas literaturas, algumas maneiras que alguns cientistas chamam, ele é um freio inibitório do ser humano. Ele não é, na verdade, o que a pessoa pensa, que é a área que você raciocina para planejar, para discutir o que você vai fazer e ter o tão sonhado livre-arbítrio. Também não estou querendo dizer aqui, para quem for de formação cristã, que não existe o livre-arbítrio. Quando Deus projetou a gente, ele considerou que ia se viver exatamente aquilo que é de você ter a essência, não só no teu consciente, como no teu inconsciente. Então, o consciente, ele foi feito para você programar o teu inconsciente de forma
a você não ter limites. Tanto que você vê filmes e vídeos de uma série chamada Super-Humanos, você olha e você fala assim, isso aqui é impossível de fazer. Não é. Eu poderia, você poderia, você poderia. E aí o que o Wesley quis dizer? Esse empilhamento de crenças ou de filtros que foram colocados pelo professor, pelo pai, pelo padre, pelo pastor, por N outros, faz com que você não tenha verdadeiramente um livre-arbítrio. Então eu entendo bem o que ele quis dizer. Você, na verdade, de forma de milissegundo, passa por esses filtros inconscientes e você nem sabe. Você está tomando uma decisão que não é tua. A decisão veio do teu pai, do teu bisavô, do teu tataravô e foi misturando. Agora, tem maneira de você corrigir isso? Tem. Aí voltando agora do caso da Valéria Valença. Se você toma consciência, o Antônio Damasio chama isso de tomada de consciência. A emoção ela é pura, ela está lá no inconsciente. Você viu alguma coisa, não gostou, ficou puto, enraiveceu. Quando ele gira nesses milissegundos, ele sobe por teu racional e você vai tomar a decisão. Peraí, por que eu tô puto com o cara? Ah, porque o cara me fechou. Aí depende da tua crença. Ele fez isso porque ele é isso, ele é aquilo, ele é aquele outro. Ou, caramba, poderia ter sido eu, já aconteceu comigo, eu não olhei no espelho, ou, sabe? E aí você é que toma a decisão. Aí realmente é o livre-arbítrio. Aí é uma base da inteligência emocional, né? Não é você não sentir. É quando você sentir, você ter o discernimento para saber. Até tem uma corrente filosófica que é o estoicismo. Com certeza, o estoicismo é maravilhoso. Cara, a base da mente inabalável, né? Independente do que acontecer exteriormente, o meu interior não vai ser abalado. Ou, por exemplo, a minha reação não vai ser de acordo com uma ação de um terceiro. Então, por exemplo, o cara me trata mal. Por exemplo, o cara me fechou no trânsito. Eu posso sair pra janela do carro e falar, ô, seu filho de uma puta, me fechou, né, tal. Pode ocorrer uma briga de trânsito, levar um tiro e nem saber de onde que veio. Mas, acho que entra muito nisso, né, Fabrício? Dá aquele, né, respira, calma, espera a adrenalina baixar e toma a decisão, né, cara? Não, e você sabe que isso que você falou eu achava que era besteira. O pessoal usa o nosso cérebro, ele ama a condição de você trabalhar de forma como se fosse como a gente aprendia quando criança, forma lúdica. Então tem muita gente que treina pessoas falando assim, cheira uma florzinha, sopra uma velhinha. Cheira uma florzinha, sopra uma velhinha. Esse cheira uma florzinha, sopra uma velhinha, nada mais é do que, não é você fazer assim... É tipo assim, se você estivesse verdadeiramente cheirando uma florzinha, você estaria fazendo... A gente costuma fazer isso com as crianças, né, cara? Eu tenho... Minha filha hoje está com 8 anos, o meu filho está com 4. E quando ela era pequenininha, a gente falava justamente isso. Em falar em criança, né, Lucas? Agora eu lembrei do nosso patrocinador aí, cara. Happy Garden, Happy Garden Campo Largo. Lá nos Estados Unidos, cara, você que viveu muito tempo por lá. Tem loja de roupa assim, onde tem um playground interno lá? Cara, playground interno não. Eu digo playground, mas é um lugar para as crianças se distraírem enquanto você compra. Tem isso. Então, lá fora tem, aqui no Brasil é pouco. Sim, com Aqui certeza. no Brasil é pouco os lugares que tem isso. E nós temos um patrocinador que é Happy Garden, Campo Largo, que lá você compra, cara. Vai lá na loja, lá tranquilo, e deixa a criança lá brincando, pintando. Tem um pinheiro dentro da... Eles plantaram um pinheiro, não, mentira. Quase isso. Quase isso. Cara, daí a criança fica tranquila lá enquanto você vai lá comprar, cara. Cara, muito legal mesmo, né? Não, cara, isso é uma forma inteligente de aplicar a neurociência, que é o que a gente estuda no neuromarketing. Exatamente. É você entender que a criança, ela só fica, tipo assim, chata, enchendo o saco, ou que nem um monte de gente, você vê que o Wesley fala muito sobre isso, de você ter TDA ou TDAH, mas não, na verdade, isso é uma falta de compreensão de como que funciona a mente da criança. O que ela quer é a atenção. Se você coloca ela num playground desse, onde ela está se divertindo e fazendo alguma coisa que é o que ela gosta, você pode ficar 2, 3 horas lá que a criança não vai ficar tranquila. Cara, vai ficar de boa. É o ambiente, né, cara? O ambiente que a criança se sente à vontade para estar lá. E né? além disso, né, as roupas que ele tem lá também, né, cara, de extrema qualidade, vem direto do fornecedor, cara, é muito legal. A gente sempre fala, Happy Garden não é preço, é qualidade, né, cara? Segue lá nas redes sociais, happygarden.série, você já vai se sentir em casa. Um abraço pro Eduardo, pro Adriano. É isso aí. Só para então completar essa nossa conversa ali, Fabrício, seria tecnicamente falando amígdala,
estaria naquele momento em que você teve a explosão do sentimento, por exemplo, uma adrenalina muito alta, e esse tempo, digamos, os 10 segundos é o tempo dela voltar ao normal para daí você tomar uma decisão, né? Então esse tempo do respirar não é besteira. Não. É real, né? Não é real isso. E quando você... Várias coisas acontecem. Primeiro você está fazendo uma inspiração de muito oxigênio. E aí naquele momento ele vai oxigenar o teu cérebro vai raciocinar melhor. Vai ter o tempo justamente desse tempo do disparo da amígdala até o tempo de ela entender e você passar pelo teu filtro inibitório. Então, por isso que eu falo que ele é chamado como filtro inibitório na maior parte das vezes. Outra coisa que às vezes as pessoas falam de maneira incorreta. A pessoa bebeu, ou a pessoa se drogou, ou a pessoa fez alguma coisa que ela tomou coragem. Agora ela faz qualquer coisa. Não é que ela tomou coragem. Ele age justamente no freio inibitório. Então, na verdade, você ficou sem freio. Você ficou igual a música lá da menina que ela I'm a Porsche with no brakes. I'm a Porsche with no brakes. Sou um Porsche sem freio. Acelera um monte, mas na hora de frear não freia. Aí você vê o cara, tá lá, fica macho, faço, aconteço. Ou chora. Ou chora. Ou chora. Ou ri. Tem isso também. Isso é bem interessante, esse comportamento antagônico do criar coragem, que é justamente a pessoa, às vezes, ela está passando por uma amargura, por uma rejeição, por um ressentimento. E aí, quando ela bebe, aquela parte do cérebro que ficava falando, tá tudo bem, esquece e tal, não sei o quê, ela sai. E aí o cara vive a real do que o cara tá vivendo. Então, por isso que o pessoal, a gente trabalha com o digital, né? Tem um monte de gente que fala, cara, ninguém vive numa vida de propaganda de margarina, né? O tempo inteiro tá todo mundo feliz, tirando foto em belos carros, só bebendo champanhe em cara, só com um relógio, aquela beleza total. Legal, é bacana, em alguns momentos você tem. Mas tem a parte que você tá tendo desafio, tá tendo a parte que é difícil, tá tendo a parte que... O desafio começa já no começo, né? Quando você tem que criar o teu conteúdo. Porque você que vive do digital, você também vive do digital também, né? Sim, você faz live todo dia. Todo dia. Live Todo diária. Dia, né? Falar, quem tá assistindo aqui, aproveita, entra na live diária. Todos os dias, 7 horas da manhã, café com o comandante. Olha só, hein, cara. Mas eu acho que é muito isso, né, Fabrício? Eu tinha uma crença limitante pra mim. Isso é real, cara, é muito real. Que eu achava que eu tinha que ser uma locomotiva sem freio. Entendeu? A locomotiva, o que é a locomotiva? Tá no trilho, não pode ir para um lado, não pode ir para o outro. Então a locomotiva vai, demora para pegar velocidade e quando pega, para parar é só descarrilhando. Entendeu? Então, fazendo uma analogia, será que não é melhor ser um golzinho? Porque um golzinho tá na BR, eu consigo controlar minha velocidade, eu consigo controlar minha direção. Se eu tiver que acelerar, eu acelero. Se eu tiver que reduzir, eu jogo marcha. Então não é melhor você ser um pouquinho mais equilibrado no ponto de saber a hora de acelerar e a hora de frear do que acelerar com tudo e a hora que tiver que parar só descarrilhando para parar, né, cara? Eu acho que é uma analogia boa pra gente trabalhar, né? Isso faz na vida, né, cara? Eu diria justamente, complementando um pouco o que você falou, eu diria que o interessante é justamente você viver a tua essência. Se você tenta ser um Porsche sem freio, igual na música, ou um trem que vai ter que descarrilar para parar, você tá saindo fora do que é a tua essência. Sim. Agora, eu andei muito de golzinho e depois fui subindo para carros de qualidade melhor. É o tempo que você tem. Então, se você tá de boa, tá achando que você andar num Gol, cara, tinha amigo meu que tunava o Gol, melhorava o Gol em muitos aspectos. Mas você tem limites para isso. Então, você pode colocar uma pinça de freio melhor no Gol, você pode dar uma melhorada num AP 1.8, que normalmente os Gols que o pessoal mais gostava de mexer eram no motor AP 1.8. Você pode colocar um turbo, você pode melhorar o pneu. Mas vai chegar uma hora que ele chegou no limite dele. Agora, como que eu chamo isso na aviação? Que aí entra a neurociência. A neurociência fala que nós não temos limite. Então esses limites foram colocados. Eu já vou voltar lá para falar para você lá como é que é o negócio do remover o pino. Fica aí que eu não esqueci. É justamente você entender que você vai criando novas trilhas neurais, você vai treinando o teu cérebro para ter uma mente blindada, que eu chamo de MBA, mente blindada do aviador, que é onde você foca na energia positiva, se conecta com a energia positiva no universo, ou se você preferir, se conecta com Deus. Você trabalha o teu espiritual, o teu emocional, o teu psíquico, o teu racional e o teu corporal, inclusive, senão você não dispara
os neurônios, os neurotransmissores, os neurohormônios necessários para que você oriente isso a ter um resultado que daí seria de um Porsche ou que daí seria agora do famoso da Bugatti Chiron, essa que está sendo um carro que inclusive gerou conflito na Alemanha. Por quê? Crenças limitantes. Você vê que mesmo lá deu isso. O cara falou, amigo, tá escrito que eu tô numa autobahn. A autobahn tá escrito lá, é uma velocidade ilimitada. Só que daí o pessoal quis julgar e dizer que o cara assumiu um comportamento inseguro. Porque eles pensavam que era uma estrada ou uma highway ilimitada, mas dentro do limite do que cabia dentro da mente do cara. Então, tipo assim... Não do real. Eu sempre andei no máximo a 250 km por hora. Acho que foi 413 km por hora que o cara alcançou. Então, 413 é muito inseguro. Só que, na verdade, o carro foi dimensionado para isso. Então, você vai passar por isso. Você vai ter pessoas do seu lado que vão falar para você que aquilo que você está fazendo é extremamente inseguro. E vão ser pessoas que vão olhar para você, que é esses caras que chegaram, por exemplo, que nem o cara que voa aquele famoso flight suit lá, que é uma roupa voadora, que o cara... Voa das montanhas, que doideira. E passa nos negócios muito doidos, ele vai olhar para você e vai falar, pequeno gafanhoto, você não tem a mínima ideia do que você está fazendo, parece um bebê de colo. Porque o cara já testou outro nível. Agora tem uma sacada muito, muito complicada aí dentro disso. O que eu sempre falo quando eu vejo o cara fazendo aquelas manobras que você olha assim e fala, não acredito que o cara fez isso na aviação. Ou o cara é muito, muito bom no que ele está fazendo. E o cara sabe ali o pentelionésimo da onde que ele vai passar a asa, que é o que acontecia com o Ayrton Senna. Os caras metrificaram lá ele fazendo a corrida em Mônaco e ele passando todas as curvas a menos de 1 centímetro do paredão. Por que ele conseguia fazer isso? Porque ele não entrava no livre-arbítrio da crença limitante do como que todo mundo foi ensinado. Como que todo mundo foi ensinado? Olha para o paredão. O que o Senna fazia? Ele pegava como se fosse o copo tá aqui, ó. Não sei se o copo tá aparecendo ali. Vamos dizer que isso aqui fosse o paredão. Então, ele calculava que ele ia entrar no túnel e ele ia ter que fazer uma trajetória assim. Ele não olhava para o paredão. Porque senão, aí entra o teu racional, vai falar, vai bater. Ele enxergava a trajetória além do que ele via na parede. E ele fazia uma segunda coisa que neurocientificamente, cara, só os pilotos são treinados para isso. Só que ele tinha um avião naquela época. E ele acompanhava muito o aviador que voava com ele, que era um cara muito bom. O que o aviador fazia quando o aviador ia fazer uma aproximação noturna? Desligava todas as luzes para ter a acuidade visual no escuro. E aí o que o pessoal falou que o Senna desenvolveu e é por isso que ele entrava rachando no túnel. Ele, sabe aquela história que o cara fecha o olho e vai? Era justamente o que ele fazia. Ele deixava o olho que ia ficar no lado do paredão, intencionalmente ele fechava, então ele nem via o paredão e ele entrava no gás. Quando ele passava a área da onde ele estava no claro para o escuro, ele só abria o outro olho. Aí esse olho já estava acostumado no escuro. Nossa, e aí ele enxergava o túnel. Que foda, velho. E o nosso... Não adianta, cara. Pra quem conseguiu nível, ver ele correr, né, cara... Então isso é a parte que eu acho legal. Você vê que esses caras, eles não são além do que você poderia ser. Mas os caras fazem uma coisa que eu ensino direto para as pessoas. Eles aprenderam a técnica, mas eles aplicaram a técnica até o talo que dava para aplicar. Aí ele criou um procedimento para ele vai até o limite do procedimento. E aquilo se tornou um processo que se tornou natural. Então é só a gente treinar para isso. Existe predisposição? Sim, existe. Existe o talento. Tem, por exemplo, o caso do Guga. O Guga também foi estudado neurocientificamente. Pô, tinha amigo meu que jogava com o Guga. Falou assim, cara, a progressão do Guga era absurda. Talvez uma predisposição de biotipo, talvez uma predisposição da maneira que ele trabalhou a mente dele. Então isso vai ter variação. E aí ele, em algum momento, ele começou a entender o talento dele. Mas como é que ele entendeu que aquilo era um talento e não era simplesmente uma habilidade? Porque ele tinha um treinador com ele. Então é por isso que eu falo para as pessoas, tenha um treinador, tenha um mentor, tenha alguém que já fez o que você não fez, e aí você vai acelerar. Aí o cara falou, peraí, cara, você é canhoteiro e você bate
na lateral, você bate ela na paralela de um jeito que eu nunca vi ninguém bater. Aí o cara começou a jogar igual o Senna na curva de Mônaco. Aí jogava, ele pá, sei lá, de 100 batidas que o cara batia, ele passava isso aqui, ó, alinhadinho com a paralela. O cara falou, a gente vai usar isso aqui no jogo. E aí foi onde ele cresceu muito. Então, usar as suas melhores técnicas, as suas melhores habilidades, entender o que é o teu talento, é o que vai fazer a grande diferença. Foi isso que me levou à neurociência. Não era para me tornar um xarope que fica olhando e falando, não, o neurônio ele tá polarização, não sei o que. Troço chato, Tem cara que vai chegar nesse nível. É pro cara, não é o meu. Sim. Falando em técnica, né, cara, a gente vê muitos perrengues aí, né? E, cara, só quem tem muita técnica, né, Lucas, que consegue comandar um avião sabendo que ele tá sem combustível, né? Sem combustível. Cara, aí você vai planando. Galera, você que tá assistindo aí, agora o Fabrício vai contar como que é essa história de planar um avião sem combustível. Conta aí, Fabrício. Cara, eu tinha decolado do Rio de Janeiro, do aeroporto de Jacarepaguá, e eu sempre voava com fotógrafo aéreo. Era uma época que eu voava aero-levantamento fotográfico, ou aerofotogrametria. Hoje é uma arte que está se perdendo porque está sendo... como é que se diz? Substituída, né? A tecnologia está sendo substituída pelo drone. Só que na época a gente voava com uma câmera que foi fabricada em 1930 e pouco para ser utilizada para cobertura na época da Segunda Guerra Mundial. A câmera fabricada pela Zeiss é uma excelente fabricante até hoje, mas não era uma câmera digital. Tudo era feito igual abrir cofre antigamente. Você pegava a parte mecânica e você utilizava para conseguir operar. E normalmente o fotógrafo estava comigo. Naquele dia eu estava sozinho. Ele desceu para levar um carro de volta aqui para Curitiba. Eu decolei de Jacarepaguá. Quando está passando em cima de Angra dos Reis, eu comecei a ver que o avião começou a pender. Nossa. E o avião normalmente ele não pende, ele está bem equilibradinho. Eu falei, cara, o que está acontecendo com esse avião, cara? E avião antigo, ele não mostra muito bem o liquidômetro, né? Liquidômetro é o marcador de combustível. Tava com um pouco de diferença, eu não tinha percebido. Então eu fui compensando o avião. Aí daqui a pouco começou a dar cheiro de combustível. Eu falei, cara, mas que cheiro é esse? O que está acontecendo, né? Fudeu. Aí fui ver o procedimento. O procedimento era fazer algumas curvas, né? E olhar para a asa para ver se tinha. Aí a hora que eu fiz a curva pro lado direito, assim, eu vi que abriu. Igual você pegar a mangueira de jardim e apertar, assim, aquele spray, assim, de... Tinha muita gente, não viu? O combustível fica na asa. Isso. Combustível de todos os aviões. Passageiros e como que é? Avião para 6 pessoas. Um avião Seneca, modelo Seneca 2, fabricado também por essa mesma empresa, Piper, só que era fabricado pela Embraer, que na verdade tem uma subsidiária da Piper chamada Neiva, e a fabricação desse avião propriamente dito era a fabricação brasileira. Nos Estados Unidos ele tem um outro nome, ele chama PA-34. E aí, a hora que estava sobrevoando ali, cara, eu vi aquela montoeira de combustível saindo fora e começou aquele filme passar na sua cabeça de saber o que você vai fazer. Senhoras e senhores, preparem-se que o avião está sem combustível. E aí ficou aquela coisa, cara, onde que está esse vazamento? Porque aí, se você não sabe onde está o vazamento, você pode fazer uma alimentação cruzada, pegar o tanque de cá para alimentar o outro motor. Mas eu não sabia se era o tanque que tinha explodido, se era uma mangueira de combustível que tinha vazado. Eu pensei, se eu transferir o combustível para lá, para alimentar o outro motor, pode ser que eu jogue fora o combustível do motor bom. Então, optei por voar daquele jeito. Achei que seria interessante a opção de Ubatuba ou então a opção de São José dos Campos. Optei por São José dos Campos justamente por ser vazamento de combustível. Eu falei, se eu tiver qualquer problema, vai ter uma qualidade de atendimento de bombeiros muito melhor do que Ubatuba. E aí assim eu fiz. Fui para lá, declarei alerta amarelo, né? Que você tem os níveis de alerta branco, alerta amarelo, alerta vermelho. Apesar de ter o risco de uma possível fagulha ou centelha, alguma coisa que viesse a causar fogo, na teoria isso não iria acontecer, porque o vazamento era no fundo do avião. Então eu informei o que era. Falei, eu não estou com fogo, eu só quero a precaução nível 2, que seria o nível amarelo, para que se eu pousar e algo acontecer, eu de imediato falo para você, alerta vermelho, eu estou com fogo. Mas aí foi só o vazamento, tudo tal, mas eu tive que cortar o motor, justamente por causa dessa condição. Então pousei com um motor só. Tá, beleza, cortar o motor. Aí entra em contato lá, ladies and gentlemen, fodeu. Como que é cortar o motor, Fabrício? Explica para quem tá assistindo, que a gente não conhece, cara.
Simplesmente você tem que desligar ele? Exatamente. Vai planando. E é uma decisão que você tem que tomar. Nossa. Você chega lá e fala, cara, se eu continuar com o avião pegando fogo, pode ser que o fogo se torne incontrolável. Então, o que eu fiz? A primeira coisa, o procedimento, a gente fala brincando para as pessoas, mas é o que eu chamo de números mágicos na aviação. Números mágicos da aviação são números rápidos que as pessoas passam uma para as outras para você rapidamente ter em mente o que fazer em condições como essa. Então, uma das coisas que é famoso na aviação é você falar reduz em bandeira e corta. E isso está no checklist. Só que até você pegar o checklist e ver todos os itens, se for uma condição como essa, você já sabe que, em primeiro lugar, você reduz a potência, com isso você vai diminuir a pressão que está mandando para o motor. Aí você puxa a outra manete, que é uma manete que controla o ângulo da hélice, joga essa hélice para uma posição que ela fica assim, igual uma faca, aí ela não gera arrasto, e aí você corta o motor. E aí foi o que eu fiz, e aí pousei lá com... Caramba, mas daí os passageiros ficaram sabendo de tudo isso? Não, nesse dia tava só eu. Por isso que eu falei, eu voava entendi. com o fotógrafo, mas aquele dia tava só Entendi. eu, então tava bem leve, tava bem fácil, digamos assim, Beleza, de voar sem motor. Imagino que seja fácil pra você que tá sabendo que vai desligar o motor. Mas e quando o motor para sem você saber? Quando é o contrário? Isso aconteceu comigo na minha formação como piloto. Na formação. Sim, eu tava já fazendo as horas para o piloto comercial, que é a graduação intermediária. Se você não sabe como funciona, você faz as primeiras 40 horas, que são piloto privado, depois você completa 150 horas, que são piloto comercial, e depois você tem que fazer 1.500 horas para você ter 1.500 horas, 100 horas de voo noturno, acho que são 300 horas agora de voo por instrumentos, e aí você recebe a graduação de piloto de linha aérea, que é a graduação que eu tenho hoje. E nessa de fazer horas para me tornar o piloto comercial, que é o primeiro nível autorizado a trabalhar, o que aconteceu comigo? Eu decolei de Porto Alegre para fazer cumprir essas 100 horas de voo noturno. Aí estamos decolando, voando, tudo lá, só que era com um avião monomotor, não era um avião de 2 motores. E aí nós estamos voando, tal e coisa, e o controlador ainda perguntou, pô, você tem intenção de retornar para pouso agora? E eu falei, não tem intenção, a gente vai ficar fazendo o voo aqui no setor. Ele falou, vou liberar o Varig para alinhar e decolar. E em Porto Alegre, você tem algumas pistas que elas têm a pista na cabeceira aqui, você alinha aqui. Porto Alegre não, você vai meio que lá no canto, faz uma voltona assim para pegar toda a pista para decolar. E aí tava lá o MD-11 da Varig fazendo a curva para decolar, e aí para o motor no voo noturno. Noturno, pra ajudar ainda, cara. Só isso. Aí nós já mandamos um Mayday gigantesco lá, né? Que é a mensagem que você vê em filme falando Mayday, Mayday, Mayday. Sempre fala 3 vezes. A gente perdeu o motor e eu tô curvando de imediato, vai pousar na cabeceira contrária. Então você imagina, o Varig alinhado aqui na época era a cabeceira 10, em Porto Alegre, e eu fazendo a curva pelo outro lado para pousar na direção do Varig. Só que eu não sabia que o Varig estava lá. E o Varig estava alinhando e também não estava entendendo que eu ia pousar de frente para ele. Normalmente, nesse tipo de situação, você pede para a aeronave abandonar a pista, porque caso você flutue e alguma coisa aconteça, você não venha colidir com a outra. Só que como ele estava lá na ponta, se ele fosse virar e voltar, cara, ia acabar... Tudo certo pelo errado. Aí eu falei, vou sentar a bota aqui, vou curvar. E aí daqui a pouco o cara falou, Varig, mantém a posição, não tinha o que fazer. E aí eu fiz a curva, tudo lá normalmente e tal. O avião, fiz alguns procedimentos, o avião chegou numa falhada ali, não retomou a potência, mas pelo menos eu consegui pousar de uma maneira segura. Mas eu fico imaginando o que estava passando na cabeça do Varig, cara. Que na minha, eu pousando, vendo aquele farolzão ligado, eu falei, cara, que sensação. Que a sensação gente fala na aviação, dá um gosto de merda na boca, né, cara? Cara, pra finalizar aqui, Fabrício, a gente tá com o tempo já acabando ali. Cara, tem uma história bem legal aí você falou de Qatar no começo e tudo mais, sim. Copa do Mundo. Você já foi pra Copa do Mundo, voando? Não foi na Copa do Mundo. Eu fiquei voando 8 anos no Catar. No Catar? E aí lá no Catar, inúmeras coisas aconteceram. Teve essa condição, por exemplo, de eu estar voando no Catar para inúmeros famosos, celebridades e tal, que eram atores, atrizes, grandes artistas, chefes de estados de alguns países. Você chegou a voar com o Emir do Catar.
Eu fui selecionado justamente quando teve a morte do sultão de Omã. Que aí começam umas confusões ali. Lá é Emir, na Inglaterra é rei, e ali é sultanato, não é nenhum nem outro. Então é um sultão, igual você vê em filme. E aí o sultão de Omã morreu e aí eu fui escalado justamente para fazer o voo. E vão sempre 2 aviões, se algum tem algum problema, aí você vai e faz esse voo. Eu fiquei lá legal, fazendo a cobertura para voltar nesse voo com o Emir. E famosos, assim, o que você já levou? Além do presidente da FIFA, Gianni Infantino. Cara, a gente voou com muita gente, cara, mas por uma questão de contrato eu não posso falar os nomes das pessoas que voaram. Porque os caras pedem para não ser divulgado o nome das pessoas que voam. Então, apesar de eu ter saído da companhia por uma questão de ética em relação a essas pessoas, eu não posso falar. Mas foi gente legal, né? Puta, foi gente muito boa que voou. E foi a grande sacada mesmo, que foi a parte mais legal, foi a gente ter batido 2 recordes mundiais num projeto chamado OMO, One More Orbit, onde a gente decolou da pista da NASA, exatamente no dia que teve o lançamento. Não me lembro se foi Apollo 11 ou Apollo 13, a data desse lançamento, 9 e alguma coisa. E a gente fez a volta ao mundo e bateu o recorde de menor velocidade, de maior velocidade e menor tempo. Deu 46 horas e 44 minutos para dar toda a volta ao mundo. Nossa. Eu estava lá no Cazaquistão, um lugar chamado Astana, coordenando justamente para embarcar o cosmonauta russo. Essa foi uma experiência top, cara. Troquei uma ideia com o cosmonauta. A parte mais importante que ele me falou, eu já estudava neurociência e mudança de mentalidade. Eu perguntei, cara, o que você tem que ter para ser um astronauta foda, cara, que vai para um lugar e fica tanto tempo em um lugar confinado? O que é? É preparação física? É preparação psicológica, emocional? Ele falou, mudança de mentalidade. Você precisa ter uma mentalidade forte para você cada dia acordar num lugar que você está à distância de tudo, sozinho, e você fazer o que precisa ser feito. Então isso para mim foi... Fabrício, que tipo de música você gosta, Fabrício? Cara... Você falou que é de Erechim, Rio Grande do Sul, certo? De Gaúcha. Vai no Vaneirão? Cara, eu gosto daquela vaneira lá da Fundo da Grota, uma música que eu gosto. Sim, Acho que eles tocam isso aí. Toca, ixi. Ixi, fácil. Léo tira isso na gaita facinho, velho. Temos um patrocinador master aqui, João Leonardo Isabela, aqui de Curitiba. Cara, pense numa dupla sensacional, cara, que vai explodir logo logo. Eles estão criando uma produtora para duplas sertanejas agora. Uau! JLA Produções. Cara. Eles concorreram ao Hit 98 ano passado. E a gente sempre fala, cara, é questão de tempo para explodir pro Brasil. E o dia que ele estiver tocando lá em Barretos, nós vamos assistir. Vamos lá, né? No camarote. Vamos lá, Fabrício. Pô, tá. Pode só me convidar pra poder ir até de avião, né? Vamos lá do Catar pra Barretos lá, né, velho? A moça tem 16 anos, cara, e canta... Cara, é um fenômeno. Depois a produção vai colocar na edição ali o vídeo. Sem ter me assumido, eu vou virar esse caso indefinido, eu vou virar lata, mas vou te esquecer. Eu vou virar esse esquema do fim de semana, eu vou virar amor na sua cama, eu vou virar lata, mas vou te esquecer. A gente já tá namorando, só você não vê. Falando em música, Playtime? Playtime, cara. Playtime, nossa patrocinadora. Vamos agradecer agora no finalzinho os patrocinadores. Playtime é uma loja aqui do Shopping Cristal, que fornece os equipamentos necessários e instrumentos pra gente fazer os podcasts musicais aqui. Poxa, que top. Cara, o primeiro episódio Legal. a gente tocou com esse cover aqui, cara. Eu toquei com uma ECG igual do Angus, cara. Então, cara, sensacional. Você que precisa de uma guitarra, de um violão, de um baixo, qualquer equipamento musical, na Playtime você encontra, cara. Corre lá. Quem mais, Lucas? E daqui a pouco a gente vai embora, já é tarde, né, cara? Vamos pra onde depois? Cara, eu tô querendo comer bem, hein, cara. Comer bem e pagando barato. E com qualidade. Lanchão raiz, cara. Lanchão raiz, sabe, Fabrício? Aquele lanchão que você pega na mão assim, cara, tem Pô, 2 esse aí eu tenho lanche. saudade, cara. O lanchão, esse aí eu lembro lá do interior do Rio Grande. Ó. Olha Agora só. você parece que tá se controlando um pouquinho. Então, são uns lanches bacanas que você pega uma... Não é aqueles lanchinhos assim que você pega, dá 2 mordidas e acabou, né? Exatamente. Cabanas Lanches lá em Campo Largo. Um abraço pro Michel, pra equipe. Tá faltando, Michel, você mandar pra nós aqui as porções de batata com costela pra nós apresentar. Deus aqui, o né? livre, cara. É aquilo lá. Eu só acredito se tiver o lanche com coração de galinha, que é uma coisa que não tem em lugar nenhum. Só tem no Rio Grande do Sul. Fica a dica aí, Michel. Olha só. Faz e já
divulga que você é o cara que faz isso. Você vai ver que vai ter uma galera que vai lá. E pra errado. finalizar, o Shopping Cristal aqui conta com esse estúdio maravilhoso aqui, que é o nosso Cristal Podcast. 2 cenários para você fazer o teu podcast, vídeos institucionais, documentários, enfim. O que você quiser, você grava aqui no Cristal Podcast, tá? Patrocinador, master do nosso podcast Digicast aqui, tá? E quem quiser também seguir lá a agência Digiwin, é a agência de minha propriedade lá em Campo Largo, a agência Digiwin, tá? Em todas as mídias sociais. Segue lá se está precisando de uma assessoria em mídia social. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, qualquer mídia social você vai conseguir ter essa assessoria com a gente lá. O Lucas é gerente da mídia, da agência, eu sou proprietário. E é isso aí, né, Lucas? É isso aí, só agradecer de novo, né, cara? A gente tá falando de milhões, né? Então, é tudo graças a todo mundo que tá acompanhando, tá compartilhando, tá curtindo. Por isso que eu falo, cara, tá assistindo esse vídeo, curtiu, dá um like, descurtiu, dá um dislike, interage com a gente, põe um comentário bom, se quiser. Só interage com a gente porque, de coração mesmo, né, cara? Foi um projeto muito bem estruturado. E não a questão, como o Fabrício falou, não é uma questão de orgulho, mas é uma questão de chegar e falar, porra, cara, deu certo. Entendeu? Deu certo, então é gratidão por tudo, por todos. Nada isso se aí, constrói É o assim. celebrar aquilo que você Com conquistou. certeza. Exatamente, Com nada se certeza. constrói assim no dia pra noite, né, cara? Então a gente passou um ano aí fazendo uma temporada, agora que a gente tá aqui no Shopping Cristal, dentro do estúdio do Cristal, cara, com outro nível de qualidade. Não, que... ficou muito bonito mesmo. E a qualidade realmente dá para perceber de alta qualidade. E você veio na nossa inauguração, né, Fabrício? Poxa, Cara, com certeza. A obrigado inauguração mesmo, foi top mesmo, cara. Me senti honrado por ser convidado, poder estar aqui. Muito bonito, cara. A galera que veio também estava numa Sim, vibe cara. muito bacana, assim, nossa, Muito massa. excelente. Também acho que é importante agradecer a todo mundo que, além dos patrocinadores que estão acreditando no projeto, todo mundo que participou, né, cara? Sim. Porque águia voa com águia. Lembra disso, né? É isso Então aí. a gente é só gratidão por tudo, galera. De verdade mesmo. Fabrício, obrigado pela parceria, pela participação no nosso Digicast aí. Tá, a gente espera você muito mais, porque, cara, o teu currículo aqui é enorme, a gente só falou 10% dele. Eu acho que tinha que A ter gente mais nem uns 3 falou, episódios, nem cara. falamos do voo com o Neymar, nem falamos das Então, tretas em cara. Miami. Olha, Fica a dica pro fica a próximo. dica pro próximo. Obrigado, Queria deixar 2 mensagens Claro. que justamente porque às vezes você fala para a pessoa mudança de mentalidade, a pessoa fala, tá, e como é que eu faço isso? Então eu gosto de falar 2 coisas. Primeiro falando sobre o conceito que eu aprendi quando eu comecei a estudar a fundo, assim, não muito antes do que a neurociência, mas entender que lendo livros, que eu conectando com pessoas, com eu aprendendo o que as outras pessoas sabem, a primeira coisa que, cara, para mim pegou muito forte foi uma frase que foi dita muitos anos atrás por Isaac Newton, que ele fala, eu cheguei até aqui porque eu me apoiei no ombro de gigantes. E o que ele quis dizer? Pessoas que vieram antes fizeram pesquisas científicas, testaram, como você falou, não tentaram, testaram e fizeram de tudo para dar certo. Seguiram o seu coração, erraram, se frustraram, em algum momento se sentiram derrotados, em algum momento estavam muito próximos a desistir, mas eles perseveraram. E foi isso que o cara fez. Eu gosto de chamar isso como se fosse uma corrida de revezamento 4x100. Alguém veio e entregou o bastão para você. Agora você vai pegar esse bastão e vai correr mais 100. E a segunda coisa é um princípio bíblico que está lá em Romanos 12:2, que é uma boa base do meu trabalho, que é renovai-vos pela renovação de vossas mentes. Então nós não temos um corpo que envelhece, e aí você deve falar assim, como assim? A pessoa fica velha? Sim, mas o que te mantém vivo é a mentalidade. Se você continuar renovando a mentalidade, você vai comunicar para o teu corpo que você é uma pessoa que é uma pessoa jovem, você é jovem de mentalidade. Ah, e fala mais uma coisa que falei que era 2, vou falar 3, vai ter um bônus aqui, que é a questão da neurogênese e da neuroplasticidade. Uma delas quer dizer, aquilo que a gente ouvia antigamente, que os seus neurônios, você nasce com aquela quantidade de neurônios, nunca mais nasce neurônio novo, isso já desapareceu. Só que como que você vai motivar a criar neurônios novos? Que é a neurogênese. É justamente você estar aprendendo coisas novas, que nem a gente participando do podcast, estudando coisas novas, visitando lugares novos, que nem eu visitei 147 países, conectando com culturas novas, conectei com 164 culturas. Isso vai fazer com que você predisponha o teu organismo para criar novos neurônios. Então essa é a definição de neurogênese. A neuroplasticidade é você só com os neurônios que você tem, que já são absurdamente grande a quantidade, são 86 bilhões
e o Neurônios, é você pegar e criar novas trilhas. Que é você pegar e usar eles, colocar eles em prática. Isso vai fazer com que você se distancie de um monte de doenças que poderiam vir com a velhice, porque o teu cérebro entende que você está ativo. Então é igualzinho o princípio muscular, né? Músculo que você usa se fortalece e o músculo que você não usa, ele começa justamente a atrofiar. Então é isso que eu queria deixar como mensagem para sensacional, Fabrício. Show. Olha, eu ficaria muito mais tempo aqui conversando, porque, Cara, cara... acho que tem que ter uns 3 episódios Não, vamos mais. pra segunda parte, vamos pra segunda parte. Esse tem que ir. Vamos, tem que ter. Tem que ter a segunda parte. Tem que ter. Daí você vai vir de lá pra cá, de Cara, volta pra mim vai ser um prazer estar aqui com vocês, cara, dividir. E até lá já vai ter acontecido o seguinte. Tô lançando meu livro, quem gostou do bate-papo aqui, fica ligado. Agora no final de fevereiro eu já vou liberar os links para a pessoa já pré-cadastrar, para poder já fazer a pré-compra do livro. Eu vou contar toda a história. Ainda não sei exatamente o nome, mas vai ser algo tipo assim, 12 técnicas da arte de comandar que eu aplicava na aviação e que eu fiz justamente o que eu faço nas lives. Eu fiz uma analogia para a vida. Então tudo que eu aprendi na aviação em 33 anos está nesse livro para você aplicar a própria vida junto com a neurociência. E a segunda coisa é que, como eu estou fazendo o mestrado em neurociências cognitivas, eu quero levar para um negócio muito doido, que é neurociências metacognitivas. E aí vai entrar na doideira da física quântica, daquela questão de você comandar sobre um nível subatômico e celular, de você fazer o processo de autocura, de você transformar a tua realidade. Só que aí a maior parte da galera já vai falar, os caras estão muito doidos. Cara, isso é possível. O que você não vai fazer? Fala pra nós. Cara, o que eu não vou fazer, cara, é desperdiçar a vida que Deus me deu. Quando Jesus veio, ele falou assim, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E a gente só vai ter abundância quando a gente fizer como você bem falou. A gente começar a remover essas camadas. E aí, finalmente, agora eu vou falar para você o que era aquele pino. Aquele pino, se você remover, foi um pino que não foi colocado por você. Por isso que aquele comandante teve o acidente. Ele não sabia que o pino estava lá. Quando você faz o que o Antônio Damasio falou, você toma consciência, é como se na hora da tua decolagem, antes de você decolar, tivesse te dado um clique e você... Ih, caramba, tem um pino aqui, deixa eu tirar. Você tirou o pino, os controles estariam funcionando livres e correspondentes. Aí o livre-arbítrio funcionaria. Então o que a gente precisa fazer? Primeiro lugar, a autoconsciência. E segundo, uma coisa que é a maior luta, busca, desejo da humanidade toda. O autoconhecimento. Muitos anos atrás, Sócrates falou para o seu discípulo Platão, conhece-te a ti mesmo. Esse princípio do se conhecer é o que vai levar você a justamente ter o resultado que você tanto busca. Mas a maior parte das pessoas não se conhece. Então o meu maior desejo que você falou é continuar no autoconhecimento. Porque tem inúmeras coisas que eu nunca achei que eu fosse fazer. Cara, se eu falar para você só do meu currículo na escola tradicional, você vai ficar doido. Porque tipo assim, eu tirava 1,8, 2,5, era 1,8, 2,5 em biologia. O que levou o doido, depois de 40 anos, querer estudar neurociências cognitivas, que é um negócio altamente aprofundado em trilhas biológicas? Quem que ia falar que eu ia pensar em alguma coisa relacionada à mentalidade de você ter que fazer estudos a nível muito profundo de como que funciona o funcionamento cerebral? Isso antigamente você via só para médicos que são realmente orientados a isso. Matemática, química, física, eu ia muito mal. Aí hoje eu estudo a química do cérebro, que é uma química bastante complexa. O que me fez chegar a isso? Foi justamente eu perceber a importância de eu ter um porquê. Lembra que no início do podcast eu falei, se você explica o porquê das coisas para a pessoa vai entender. Então tudo na nossa vida, na verdade, é uma sopa que circula dentro do cérebro, que está entre neurotransmissores e neurohormônios, que é justamente o que gera a comunicação dos neurônios. Por que você ainda não clicou no botãozinho de se inscrever aí no canal, hein, cara? Por que você não clicou no seguir ainda? O que você está esperando? Clica aí. Justamente do jeito que ele falou, porque você acha que tem o livre-arbítrio e não tem. Duvido você ter coragem de ir ali e clicar. Já aproveita, já que você está ali, quando terminar, você já vai lá no canal Fabrício Moresco e já se inscreve também para acompanhar o Decolecast, né? Galera, pra quem ficou até o final desse Digicast aí, cara, muito obrigado. Um abraço pra todo mundo, até a próxima. Cara, não se limita, você é foda. Isso aí.